O tema da minha mensagem é: eu não estou só. Gênesis 2:18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Segundo o Criador, uma das coisas mais terríveis que podem acontecer, nocivas com um ser humano, é ele ser privado de relacionamentos, de parceria, de cumplicidade. Eu queria lembrar a vocês que isso para Deus é tão expressivo, que mesmo antes da Bíblia narrar a criação da mulher, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, interagir com ele. Porque na mente de Deus, não é saudável que uma pessoa viva isolada. Talvez isso seja bem refletido no momento em que vivemos, onde estamos ainda falando, mesmo de uma forma um pouquinho mais relaxada, de isolamento social. Mas o quanto de mal esse isolamento fez para a sociedade, isso é notório. A solidão. E muito mais do que estar sozinho, sem a companhia de ninguém, talvez seja a dor de estar envolto, rodeado de pessoas e mesmo assim continuar sozinho. Porque às vezes você está rodeado de pessoas, mas você está só. Esse dia, numa fila para embarcar num voo, devia ter mais ou menos umas 150 pessoas. E estávamos todos na fila e a moça estava indo à minha frente e de repente, uma funcionária da companhia aérea olhou para ela, não sei por que motivo, perguntou para ela: a senhora está com alguém? E ela disse: não, eu estou sozinha. E naquele momento tinha inúmeras pessoas ao redor dela, mas ela estava dizendo: nenhuma dessas pessoas fazem parte do meu convívio, fazem parte da minha história. Apesar de eu estar envolto numa multidão, apesar de eu fazer parte de um núcleo familiar de 5, 6, 10, 20 pessoas, morar numa casa, isso não significa que essas pessoas estão com você. Muitas pessoas se sentem solitárias. Uma das grandes reclamações, até mesmo das pessoas que vêm para a igreja, é a dificuldade de interagir e de conseguir algum relacionamento. As pessoas se queixam muito disso. Ou seja, eu faço parte de uma igreja de 1000 pessoas e mesmo assim eu ainda continuo solitário. A solidão não é algo que foi feito para o ser humano. Deus tem prazer de que as pessoas se relacionem. E muitas vezes nós nos sentimos só. Hoje eu quero mostrar para vocês rapidamente que muitas vezes pessoas vão lhe faltar. Muitas vezes pessoas vão lhe virar as costas. E cuidado com a expectativa que você nutre, principalmente daquelas pessoas cuja qual você aguardava reciprocidade, daquelas pessoas cujas quais você investiu alguma coisa, você ajudou. Dói muito mais, certo? Ver alguém que deveria lhe corresponder de uma forma positiva lhe virar as costas do que um estranho. E essa é uma estratégia do diabo. Por que é que as pessoas que nos ferem são aquelas pessoas que mais deveriam nos ajudar? Porque o propósito do maligno é causar feridas no nosso coração. Por que é que quem vendeu, ou por que quem vendeu José foram seus irmãos? Porque o propósito era ferir o coração dele. Eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente, algumas situações que pessoas aparentemente estavam sozinhas, mas elas entenderam algumas coisas que, se nós entendermos, vai ser muito fácil. A primeira delas é a batalha de Davi contra o gigante.
Presta atenção aqui em mim, não precisa abrir sua Bíblia, qualquer coisa eles vão colocar o texto aqui. Israel está num momento muito difícil. Há um rumor de guerra contra os filisteus, que, diga-se de passagem, já havia vencido Israel numa batalha anterior. Essa situação então se intensifica. E agora, mais uma vez, no vale de Elá, no vale de Socó, as tropas estão acampadas para um ambiente de guerra. Quando de repente um soldado dos filisteus, um homem valente chamado Golias, se destaca das fileiras e faz uma proposta para o exército de Israel. A proposta é: ao invés de estabelecermos uma guerra, vamos estabelecer uma outra modalidade de batalha. Vamos estabelecer um duelo. O que é um duelo? É onde alguém se predispõe a lutar sozinho, sem a companhia de ninguém, solitário. Golias está dizendo: eu estou apto a me destacar, e sozinho eu sou capaz de enfrentar qualquer soldado de vocês. Escolham em Israel alguém que seja homem o suficiente, que seja forte o suficiente, que seja corajoso o suficiente para vir aqui me enfrentar sozinho. Essa é a proposta. Não podem ser dois, não podem ser três, não. Ele pode trazer consigo a arma que quiser. Fique à vontade. Eu tenho couraça, eu tenho escudo. O que ele tem? Lança, flecha, espada. Eu tenho todo o aparato a meu favor, é o que está dizendo Golias, para vencer. Eu sou altamente preparado. E é nesse ambiente de duelo, de solidão, que Davi vai resolver entrar nessa batalha. É algo aparentemente louco. Todas as pessoas que estão olhando para aquele momento, não faz sentido, porque todas as pessoas que estão olhando para Davi, o que estão vendo? Um homem grande, bem armado, bem equiparado, ou equipado como Golias, intransponível. E do outro lado, um rapaz que não tem uma lança, não tem uma espada, não tem um escudo, ele não tem nada, e pior, ele está sozinho. Sabe o que é mais incrível nisso? É que para todo mundo Davi está sozinho. A única pessoa que não se sente sozinho nesse campo de batalha é Davi. Davi é o único que está naquele ambiente e tem certeza de que ele não está sozinho. Mas pastor, se ele não está sozinho, então não é duelo. Bom, aí é que vem a parte legal. Porque o aliado de Davi não pode ser visto por ninguém. O aliado de Davi, ele é invisível. Então todo mundo que olha só vê Davi. Golias não reclama. Aliás, ele até reclama, dizendo: você não tem vergonha de mandar um garoto? Põe para mim o texto na tela, por favor. Verso 45 do capítulo 17. 17, 1 Samuel, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos... Isso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você... Verso 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres, né, do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que esse garoto está dizendo? Pensa só. Todo mundo está olhando, Davi está como? Sozinho. E o que Davi está falando? Ele sabe nada. Vou matar esse cara aí. Mas você está sozinho? Eu não estou sozinho. Deus está comigo.
Se você consegue ver Deus ou não consegue, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu tenho certeza de que Ele está comigo. Davi é alguém que está preocupado, provavelmente está. Ele está amedrontado, ele está. Mas ele sabe, é o que ele está dizendo. Ele falou: olha rapaz, você vem com espada, escudo, lança, você vem todo o aparato. Eu vou contra você em nome do Senhor. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo hoje, vai botar você na minha mão. Como é que Deus vai botar Golias na mão do Davi, se Deus não está lá? O que Davi está dizendo, gente, é muito importante nós entendermos isso. Em muitas ocasiões da sua vida, o diabo vai fazer você se sentir sozinho. E não tem problema nenhum nisso. Dependendo da dificuldade, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada. Mas uma coisa é ele tentar te seduzir, outra coisa é você acreditar no que ele está tentando te convencer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que estaria conosco todos os dias, é porque Ele vai estar conosco todos os dias. Aliás, foi Ele que disse que não é bom que o homem esteja, então Ele vai estar conosco. Eu gosto disso, daquele ambiente onde ninguém consegue ver o seu aliado, mas você sabe que Ele está lá. Ele vai agir a teu favor, Ele vai entrar com providência a seu respeito. Quem é que ganha essa batalha? O Davi ou o Golias? E por que ele ganha? Porque não está sozinho, gente. Ele está com Deus. Se tivesse sozinho, morria. Estou falando sério. Não morreu porque Deus está presente. A situação o desafia, certo? Para enfrentar de forma solitária. Então ele não poderia levar Eliabe, seu irmão mais velho, Abinadab, Samar e nenhum de seus irmãos. Seu amigo Jonatas, que na verdade a amizade acaba surgindo depois que ele se torna um campeão de guerra, porque até então ninguém estava muito afim de ser amigo de um borra-botas que limpava as arminhas do pai, porque é só você começar a vencer que aparece assim de gente querendo estar do seu lado. Começa a perder para você ver se não vai todo mundo embora e te deixa sozinho. O único que fica contigo quando todo mundo vai embora é aquele que nunca te deixou, o Senhor dos Exércitos. Ele não está preocupado na sua conta bancária, ele não está preocupado com sua saúde, se sua mulher foi embora, se seus filhos esqueceram, se seu patrão te mandou embora. Ele não está nem aí. Ele falou: eu vou estar com você até o último dia da sua vida e não da minha, porque eu vou viver para sempre e quero trazer você para mim. É importante nós entendermos isso. Eu gosto desse camarada primeiro pela valentia. A valentia a ponto de ter certeza de que Deus era com ele quando ninguém conseguia ver. Pastor, como é que eu consigo isso? Isso é fácil, Davi também ensina. Um pouquinho de cada vez. Quando Saul tenta convencer, Saul fala para Davi: garoto, deixa eu explicar uma coisa para tu. Senta aí. Tu viu o tamanho do cara? Tu sabe quantas pessoas aquele cara já matou? Você vai morrer, garoto. Você não pode ir contra aquele gigante. Ele é matador desde garoto. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador. Davi falou: peraí. Deixa eu te explicar um negócio. Eu estou acostumado. Volta e meia eu vejo Deus me dando vitória. Volta e meia eu vejo Deus agindo em ambientes que ninguém consegue ver. Se você não acredita, isso não é problema seu. Eu só quero que você me autorize. Fala para mim, vai e tu vai ver o que vai acontecer com aquele gigante de uma figa, filho de uma égua, miserável. Eu vou matar ele. Ninguém acreditava nele. Querido, deixa eu te dar uma notícia muito importante. Se você, para vencer, depender da torcida dos outros, se prepare para perder. Porque hoje a sua vitória incomoda muito mais os outros do que a sua derrota. Está assim de gente torcendo para você? E cuidado, que a maioria dessas pessoas que torcem com força está perto de tu. Porque inveja não é coisa que você tem de quem está longe. Você tem inveja do salário do Neymar? Aí do teu irmão. Esse dia eu achei legal, o cara falou assim: eu sonho em ganhar 20 mil. Igual o meu irmão. Aí o cara falou: seu irmão ganha 20 mil? Ele falou: não, ele também sonha. É só um sonho. Você está rindo, mas é sério.
Eu gosto da estrutura. Por quê? Porque ele consegue enxergar que não está. Eu não sei como é que você se sente em algumas fases da sua vida, mas a Bíblia diz que Deus vai estar presente. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Segundo texto, eu vou usar uns aqui para você ter facilidade de olhar depois, certo? Próximo evento, 2 Crônicas, a partir, vamos para o capítulo 32, certo? Novamente, as coisas não estão boas para o povo de Deus. Agora Israel está cercada. Agora o exército não é mais dos filisteus, são os sírios, pela mão de Senaqueribe. Agora as coisas estão extremamente difíceis. O rei, ele não quer invadir, ele quer que o povo se renda. Então ele manda uma carta que é lida diante do povo. Ele está com um exército do lado de fora. Ezequias tem 25 anos de idade nessa ocasião, acabou de assumir o governo e fez algumas mudanças. Ele está praticamente sozinho. A idolatria havia sido introduzida no reinado e ele está tentando erradicar isso, voltando a estabelecer o culto. E nesse momento Senaqueribe se levanta. É muito importante nós entendermos isso. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: pastor, por que é que quando eu aceito Jesus parece que as coisas ficam piores? Isso é mentira. As coisas não ficam piores. O grande problema é que quando você aceita Jesus, Ele, quando chega, acende uma luz. E a luz que Ele acende mostra a sujeira que você não via enquanto estava nas trevas. O problema é que quando Ele chega, Ele mostra que tem pessoas que não devem mais estar na sua vida. E aí você começa a enxergar coisas que você não via antes. Aí dá a impressão de que as coisas pioraram. Mas não tem pior. O troço já estava ruim. É que você estava, cego nesse ambiente. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Um cara cercado. Exército ele praticamente não tem. A estrutura dele para se defender é basicamente nenhuma. Ele não tem recursos nenhum, nem para estabelecer aliança com outros reis, porque o pai dele decretou falência para a gestão dele. Ezequias não tem nada. Os utensílios todos de ouro, de prata, de bronze, de tudo, da casa dos príncipes, ele deu tudo para o exército da Síria e dos assírios. Ele não tem nada, ele não tem como fazer aliança. É nesse ambiente que ele está aparentemente sozinho, liderando um grupo que não tem nenhuma condição de vencer. Só que o versículo 7, 2 Crônicas 32, 7, Ezequias diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu, não, bota lá o adjetivo, enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está. Presta atenção, no meio daquele caos, Ezequias diz: nós não estamos sozinhos, tem alguém conosco que é maior do que tudo que ele tem. Ele está no momento de dificuldade. O momento de dificuldade inevitavelmente pode trazer sobre nós uma cegueira. Você lembra quando Agar está do lado de um poço, vendo seu filho morrer de sede? O texto não diz que o anjo faz o poço aparecer. O texto diz que o anjo olha para Agar e diz: Agar, o que está acontecendo com você? Tem um poço do seu lado. Mas às vezes a situação é tão difícil que a solução está mais perto do que você imagina, mas você não consegue ver. Quando olhamos para esse texto, o que Ezequias diz? Olha, ninguém está vendo, mas há um conosco, um poder maior do que todo o poder que está com ele. Não desanima não. Eu imagino o pessoal falando: um com a gente para matar o Senaqueribe. Não desanimar.
Desanima não, hein? Ele falou que tem um com a gente aí, ó. Pergunta a ele onde é que está esse um. Às vezes você vai procurar Deus e não vai ver. Mas mesmo que você não veja, não sinta, fica tranquilo. Porque Ele falou que estaria. Ele não disse que você precisaria vê-lo. Ele não disse que te daria sinal de que estaria lá. Ele disse, você só acredita que eu estou. E pronto. O resto deixa comigo. É o que Ele falou. Você acha isso interessante? Verso 20 do capítulo 32. Põe no 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos, e o Senhor enviou, já preguei sobre isso aqui, e o Senhor enviou quantos anjos? Sabe contar? Um anjo. Aí você acredita se quiser. O texto diz que o anjo veio, matou, resolveu a parada toda. E todo mundo que queria matar o Ezequias, depois disso, vinha visitar ele, trazendo presente, falando, ô Ezequias, gente boa, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Ezequias não é, porque é o maior barato. Quem diz que você não ganharia, mas fica tão surpreso quando você vence. Quem diz que você ia falir, aparece lá na sua loja, no seu comércio, e diz, olha, eu tinha certeza de que você ia superar. Quem te viu lá no bico do urubu, lá no UTI, quando te encontra, diz, sabia que Deus ia fazer, sabia nada. Sabe como é que ele falava? Não passa de hoje, segundo informações. Infelizmente, querido, isso não é um privilégio só seu, não. O texto, ele é bem claro. Há pessoas que sabem que Deus está lá, e essas pessoas vivem o milagre. Muito obrigado por assistir até aqui. Existem fases em que a gente olha para a própria vida e sente como se nada estivesse andando. A oração parece não ter resposta, os planos parecem travados e o coração começa a se cansar de esperar. Só que é justamente nesses momentos que a fé precisa ser mais firme do que a ansiedade. Porque nem sempre Deus está em silêncio por ausência. Muitas vezes, Ele está trabalhando em áreas que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. A espera costuma revelar o que existe dentro de nós. Ela mostra onde ainda existe medo, pressa, insegurança e necessidade de controle. A gente quer que Deus resolva tudo rápido, mas Deus não trabalha apenas para entregar algo, Ele trabalha para formar alguém. Antes de mudar o cenário, Ele fortalece a mente, cura o coração e prepara a pessoa para não perder aquilo que vai receber. Muitas vezes, aquilo que chamamos de atraso é proteção. Deus fecha portas que a gente queria abrir, impede caminhos que pareciam bons e permite pausas que não entendemos no momento. Só depois percebemos que, se aquilo tivesse acontecido antes, poderia ter nos ferido, confundido ou nos afastado do propósito. A demora de Deus não é descuido. É cuidado em uma forma que nem sempre conseguimos compreender de imediato. Por isso, não entregue sua paz só porque hoje você ainda não viu a resposta. Continue fazendo sua parte, continue orando, continue se posicionando com fé e responsabilidade. Deus sabe exatamente onde você está, sabe o que você sente e conhece até as dores que você não consegue explicar. A luta pode estar pesada, mas ela não tem autoridade para definir o fim da sua história. Quando Deus conduz, até a espera ganha sentido. O que parecia silêncio pode se transformar em direção. O que parecia perda pode se revelar livramento. O que parecia cansaço pode se tornar amadurecimento. Então respire, confie e siga. A história ainda não terminou e Deus continua trabalhando mesmo quando você ainda não consegue ver o resultado.